Salve, salve, galerinha do canal! Aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Estamos encerrando aqui o nosso projeto para o concurso de Viseu, no estado do Pará. Mas você que está estudando para outros concursos, que você observe lá no edital atualidade de forma geral, essa aula aqui serve para você, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho de saúde, de segurança pública, nós iremos estudar também a questão da energia e relações internacionais. Então, vamos lá. Saúde. Gente, saúde é algo extremamente amplo. São várias e várias possibilidades que podem aparecer na prova de vocês. Dentro da área de ciência e tecnologia também, que nós vamos discutir, é a mesma ideia. Então aqui eu trouxe o que geralmente aparece em prova: as cores e as campanhas do Ministério da Saúde e de outros órgãos que estão vinculados à saúde. Então, Janeiro Branco, a conscientização sobre a importância da saúde mental. Fevereiro Roxo, dedicado à conscientização por várias e várias doenças, como lúpus, Alzheimer, leucemia, entre outros. E aí você lê o março azul marinho, o abril azul, o maio amarelo, junho vermelho, entre outros. Aparece muito em prova, de forma muito fácil, a questão do outubro rosa, né? Que é justamente uma campanha de conscientização sobre o câncer de mama. Novembro azul mexe com a questão do preconceito, de uma masculinidade muito polêmica dos homens, né? Que é justamente o Novembro Azul é para discutir e debater as questões sobre o câncer de próstata, né? Mas você tem aí Junho Amarelo, trata de hepatite, Agosto Dourado, amamentação, Setembro Vermelho, fala sobre as questões do coração e de combate ao suicídio. Logicamente que isso aqui não tem uma ideia fechada, tá? Você pode observar outras campanhas com outras cores, mas geralmente é isso que aparece em prova, ok? Governo federal lança agora tem especialidades para ampliar o atendimento à população e reduzir o tempo de espera no SUS. Gente, hoje, graças a Deus e a políticas públicas, nós temos acesso à saúde básica. Nós temos acesso à UPA, nós temos acesso a alguns hospitais, mas a especialidades existe um grande gargalo, né? Quem precisa do SUS tem que esperar 6 meses, um ano, para fazer um determinado exame, quanto que na área de quem tem plano de saúde, né, na área privada, você consegue em 24 horas. Então esse problema já vem se arrastando há décadas no Brasil e o governo atual está tentando resolver isso, né? Não basta você ir num posto de saúde, ter ali um pedido de exame ou ter um diagnóstico se você não vai ter o tratamento com especialistas. Então o governo está tentando combater esse mal. É isso. O governo federal, em parceria com estados e municípios, lançou o Agora Tem Especialidades. Objetivo: ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias, um atendimento mais especializado. O Ministério da Saúde poderá utilizar toda a estrutura de saúde do país. Presta atenção, está aqui a questão da tua prova. Toda a estrutura do país, inclusive a privada. O governo vai lá, paga a rede privada e a rede particular para a pessoa ter atendimento. Inclusive, eu vi notícias de parceria do governo com a Uber, né, com empresa de aplicativo, para poder facilitar o transporte de pessoas que estão com problemas de doença muito graves de locomoção. Muito bacana isso, né? A expectativa com os novos mecanismos é reduzir o tempo de espera dos pacientes, um gargalo histórico que se agravou com a pandemia. O programa prevê o credenciamento de clínicas, hospitais, filantrópicos e privados para atendimento de pacientes do SUS. O foco são em 6 áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologista e otorrinolaringologista.
Então, essa questão aqui muito forte, muito importante, de oncologia, câncer, aqui atendimento para as mulheres e problemas do coração, são os problemas que mais agravam a saúde do brasileiro. A medida provisória assinada pelo presidente estabelece ainda que hospitais privados e filantrópicos realizem consultas, exames e cirurgias de pacientes do SUS com contrapartida para sanar o quê? Dívidas junto ao governo federal. Então, o hospital, a clínica pode prestar o serviço e descontar nessas dívidas, por exemplo, de impostos. A estimativa é que com a medida como essa, seja possível expandir em até 30% os atendimentos em policlínicas, UPAs, ambulatórios e salas de cirurgia por todo o Brasil. Então vamos torcer para isso aí dar certo. Caso de gripe K é confirmado no Brasil, diz Ministério da Saúde. Sabe aquela famosa virose que te deixa derrubado aí por 2 semanas? É isso. O Ministério da Saúde confirmou um caso de gripe K no Brasil, em amostras analisadas no Pará. O vírus é chamado de subclado K da influenza. Tá aqui. É uma variável da influenza. H3N2, que já tinha circulação conhecida. Foi identificado ainda um subclado J2.4, que também está em circulação com a gripe K em países de Europa, Ásia e América do Norte. Ou seja, o que tem que saber para a tua prova? Que essa variante da influenza já está presente em outras partes do globo. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que o aumento da influenza A no Brasil ocorreu antes da identificação desses subtipos. O alerta não é sobre uma nova gripe, mas sobre um subtipo, tá? Tem tanto vírus, né? E tem, logicamente, o subtipo, que pode circular por mais tempo. Historicamente, a doença circula com mais intensidade nas primeiras semanas de janeiro, em consequência das festas de fim de ano. Muito cuidado. Tá aqui, olha. A diferença observada da gripe normal para a gripe K, a duração da temporada de gripe, que se estendeu mais que o normal, a extensão, o período é mais duradouro. Grupos de risco continuam com os mesmos, idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Antivirais seguem eficazes, principalmente quando usados no início dos sintomas. Teste rápido ajuda ao diagnóstico precoce da influenza. A vacinação continua sendo recomendada, sobretudo para evitar casos graves. Então, gente, vacinem-se. Todo ano, toda vez que tem campanha de vacinação, eu tô lá. Até mesmo por ser professor, trabalho em salas com ar-condicionado fechado, com 27 turmas, centenas e centenas de alunos. Então é bom a gente tomar, tá? Às vezes vem a gripe, mas com sintomas mais fracos. HIV, fim da transmissão vertical. Olha que bacana isso daqui, gente. O Brasil despontando ali entre alguns países no mundo no combate a essa transmissão vertical de mãe para filho. Olha o que diz aqui. Boas notícias, né? A Organização Mundial da Saúde entregou ao presidente e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o certificado de eliminação da transmissão vertical do HIV, quando a mãe transmite o vírus para o filho. Tá aqui, ó. Transmissão vertical, mãe transmite para o filho. O Brasil é o primeiro país com mais de 100 milhões de habitantes a alcançar esse marco. O Brasil passa a fazer parte de uma lista de 19 países e territórios a alcançar esse marco. Gente, a gente fala de fim, não é 100% fim. Ele tem ali um critério de 2%. Então, quando a transmissão chega na casa dos 2%, a Organização Mundial da Saúde vê isso como a extinção, tá bom? É o critério. Tá aqui, olha. Além da redução em si da transmissão vertical do HIV para menos de 2%, a cobertura superior a 95% de atenção pré-natal, a testagem rotineira para o vírus e o tratamento oportuno para gestantes foram observados para a certificação. Então, para um país ser certificado, ele precisa ter isso aqui, olha. Cobertura aos portadores do vírus, testagem rotineiras e ótimo tratamento. Fora esse critério que eu já tinha falado aqui dos 2%. Graças a Deus e a políticas públicas,
nós temos isso no Brasil. Desde 96, de forma pioneira, o SUS oferece tratamento gratuito a pessoas com vírus. Então, hoje, dificilmente você vê uma pessoa morrendo por conta do HIV. Em 2015, Cuba foi o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão vertical do HIV. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a mortalidade por AIDS caiu para a menor patamar da história, 3,4 por 100 mil habitantes. Já matou muito aqui no Brasil, né, gente? 1980 até hoje, 402.300 brasileiros morreram em decorrência da AIDS. Fonte Senado, repórter Marcela Diniz, tá? 19/12, essa notícia. Ciência e tecnologia. Ciência. Ah, sim, gente. Antes de eu passar, cabe aqui também ciência e tecnologia, né? Um cientista brasileiro que conseguiu fabricar mosquitos da dengue que matam outros mosquitos da dengue, né? Que atrapalham o embrião também. Então, ele conseguiu produzir mosquitos geneticamente modificados. Então, isso também foi um grande avanço para a ciência e para a saúde. Quem me segue no Instagram, eu postei durante essa semana que passou. Falamos em tecnologia, falamos em criptomoedas, né? E a principal criptomoeda é o Bitcoin até hoje. Um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida é de não ter investido em Bitcoin. Eu já fiz investimento em bolsa de valores, né, em outros setores aí da economia. Hoje eu faço em previdência privada. Eu sou professor, gente, de atualidade do mercado financeiro. Infelizmente, nunca investi pesado de verdade no Bitcoin. Quem sabe esse ano pegar aí uns R$ 2.000 e aplicar nessa parada aí. É perigoso, tá, gente? É perigoso. Nós não sabemos direito quem criou o Bitcoin. Ele surgiu ali em 2008, após a crise dos Estados Unidos. Ele circula graças à blockchain, né? A blockchain é a estrada por onde percorre as criptomoedas. É uma estrada extremamente segura, né? Que é um livro aberto, todo mundo vê essas transações, só que ela é criptografada. Ninguém conseguiu até hoje violar a blockchain, tá? Blockchain, gente, é o sistema por onde corre essas criptomoedas. Não só criptomoedas, tá, gente? Tudo que tem rastreamento, que é ultra moderno hoje nas redes, né, na rede que eu falo da internet principalmente, usa um blockchain, como por exemplo certificado de madeira, certificado de conclusão de curso, o diploma hoje em dia pode usar blockchain, que é para promover a rastreabilidade e a verificação daquele documento, se ele é oficial, se ele é verdadeiro, se ele é falso, ok? Então, blockchain é esse livro contábil. Alguns países já reconhecem como forma de pagamento, aqui no Brasil acontece. Ativos muito voláteis são investimentos muito perigosos, que ora pode estar lá em cima, ora pode te levar à falência. Essas criptomoedas e o blockchain, perdão, e o Bitcoin é descentralizado porque nenhum banco central coordena. Quem coordena toda essa parada são os próprios usuários. Seu uso foi pensado para ser uma moeda digital, usada para realizar compras, transações de forma segura, anônima e com rapidez. Apesar disso, hoje se transformou em um investimento. O Bitcoin usa um código complexo que não pode ser alterado. Todas as transações são protegidas por criptografia. Professor, eu li uma reportagem que o fulano de tal perdeu não sei quantos milhões de blockchain. Mas não foi o sistema que falhou. Foi ele que entregou, a pessoa que entregou a senha do seu Bitcoin, da sua criptomoeda. Então a falha é humana, tá? No artigo de Nakamoto, que é um dos criadores, né, um pseudônimo, foi estipulado que haverá no máximo 21 milhões de blockchain em circulação. Uma blockchain, gente, vale milhares e milhares de reais. Olha aqui, olha. Em 2011, um blockchain valia 79 reais. Então você pode comprar uma fração de blockchain. Eu fiz o levantamento aqui para vocês, olha. Em novembro de 2025, um Bitcoin vale mais de 400 mil reais. Então, como eu já falei aqui para vocês, eu dou aula há mais de 23 anos. Eu vi o Bitcoin surgir e eu não comprei.
Ah, se arrependimento matasse, papai. Vamos lá, internet no Brasil. Pessoas que utilizam a internet no Brasil. Do lado esquerdo você tem a situação do domicílio e do lado direito você tem nas regiões. Você tem também a área rural e urbana. Então vamos pegar aqui, gente, o recorte de 2023. 2023, área urbana 89%, área rural 76%. Observe, gente, a área rural, como hoje em dia já não é tão problemático a internet, principalmente com a Starlink, que eu particularmente não gosto, porque a escola que eu trabalho tem. Mas já quebra o galho aqui para a galera, olha aqui, ó. 34% em 2016. Hoje já está na casa dos 80%. Então, praticamente dobrou o acesso à internet. E isso foi muito importante e é muito importante para as transações financeiras. E isso ficou extremamente nítido lá na pandemia. Quem não mexia com a internet teve que mexer até mesmo para receber o seu auxílio emergencial. Domicílios em que havia utilização da internet por situação de domicílio. Então você vai aí, gente, analisando as regiões. Bora pegar o plano geral, né? O total. Então, 92% da população brasileira, 91% em 2022. O plano geral, gente, é esse azulzinho claro aqui, correto? Então, Sudeste, 94%, Sul, 93%, Centro-Oeste, 95%, tudo na casa de 90%, né? Norte, 90%, e onde a galera usa menos, como dizia um colega meu, menos é ótimo, né? Menos internet, aqui 89% no Nordeste, beleza? Então são esses dados aqui da PNAD contínua do IBGE 2022-2023, menor acesso à internet na região Nordeste, ok? Aqui o que nós temos? Utilização da internet de pessoas de 10 anos ou mais. Aqui é o uso da população criança, né? A partir da fase infantil, a partir dos 10 anos de idade. Então você vê o empate aqui da região Norte e Nordeste, Centro-Oeste 85, Sul 83, Sudeste e Centro-Oeste são que mais usam internet. Seria ótimo se fosse sempre, principalmente para estudar, mas não. É para ver se o Zé Felipe se separou da não sei o que Castela. Tá aqui, olha. Quem não gosta de uma fofoquinha, né? Faz parte. Aí vem Big Brother agora, meu Deus do céu. Não tem problema tu assistir Big Brother, tá? O problema é tu assistir só Big Brother. Deixa eu apagar aqui. Equipamento utilizado para acessar a internet. Observa, gente, com a popularização dos smartphones, a população brasileira usa muito mais smartphone para poder ter acesso à internet. Computador. Quem aí na casa tem computadores? Olha aqui, ele está em terceiro colocado. Né? Tablet, então é mais difícil. Tu tem que saber isso, tá, gente? O instrumento, o equipamento mais utilizado para acessar a internet é o telefone. Big Techs. Essas Big Techs ficam perturbando a nossa vida, mas a gente utiliza muito elas, principalmente agora nessa aula, né? São as grandes empresas de tecnologia. Você vê aqui, olha, só pelo símbolo você já conhece, né? Você já sabe aqui essa maçãzinha, o que significa, né? Esse passarinho azul aqui, esse negocinho verde aqui, qual o significado? Então as Big Tech, gente, são grandes empresas ali, principalmente norte-americanas, mas nós temos também na China hoje em dia, tá? Que no nosso dia a dia a gente usa uma ou mais de uma vez. Uma vez, duas ou 5 vezes no dia a gente acaba utilizando. Essas são as Big Techs. Então, você tem aqui a empresa Google, a maior de todas, a Alphabet, que é a empresa maior, e tem as suas subsidiárias. Beleza? Como o Google Maps, como o YouTube,
como Google Venture, Google não sei das quantas, quanto e-mail, tudo isso é ligado a uma empresa maior chamada Alphabet. Tá aqui, olha. O principal motor das Big Techs é a inovação. Justamente por isso o lema aqui em inglês, mova-se rápido e quebre as coisas. Quebrar as coisas é mudar, fazer uma revolução. As companhias precisam definir novas tecnologias e serviços continuamente, utilizando produtos e dispositivos para atender às demandas. Elas estão atualmente entrando no mercado financeiro. Assim sendo, promove ataques ao mercado consumidor dos bancos, que são nós clientes, né? Problemas da modernidade. Muitas dessas Big Techs monopolizam as informações e podem ser utilizadas como o quê? Como propagação de fake news, como é muito feito lá no Twitter, no X, por Donald Trump, né? Fere muitas das vezes a liberdade de expressão, o direito de liberdade de expressão, cometendo alguns crimes, como o racismo, a xenofobia e tudo mais. A liberdade de expressão, gente, que é um dos direitos humanos, eu também sou professor de direitos humanos, de formação, inclusive. A liberdade de expressão, segundo as leis brasileiras, ela é sim limitada, tá bom? Então, no ano de 2025, o ano que passou, nós tivemos muitos conflitos, 2024, com o Supremo Tribunal de Justiça, com essas grandes Big Techs. Aqui nós temos algumas redes sociais que eu trouxe para vocês apenas relembrarem, né? O surgimento delas e hoje estão no nosso dia a dia. Então, década de 90, Google, né? Nós temos aqui a Netflix, Facebook, Orkut, entre outras, né? O Zap Zap, o Tinder, o TikTok, entre outras redes sociais. Então, as redes sociais, gente, os streams, aplicativo de namoro, de vídeo, eles alteraram sim as nossas relações sociais, a nossa forma de assistir televisão, a nossa forma de nos relacionar, a nossa forma de nos comunicarmos. E isso, uma hora ou outra, aparece em prova. Aqui, por exemplo, a questão de redes sociais, existe rede social até para emprego, né? Hoje em dia, dificilmente você vai conseguir emprego entregando um currículo escrito, digitalizado por aí. Pode acontecer? Claro que pode, mas é difícil. Segurança pública. Se os governadores não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. Aí o Darcy Ribeiro, em 82, ele fez uma profecia. Então hoje nós temos os nossos presídios lotados com mais de 700 mil pessoas encarceradas. Aqui eu chamo a atenção de penitenciárias de segurança máxima federal, né? Federais no Rio Grande do Norte, no Paraná, no Mato Grosso do Sul. Nós temos ali em Rondônia e no Distrito Federal. Tá aqui, ó, Sistema Penitenciário Federal, coordenado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais. Inclusive, concurso público para eles é muito bom, né? Eles têm mais de 1.000 vagas, geralmente vinculados, essas vagas são cedidas aos estados para prender os criminosos de facção, né? Então, presídios federais, Campo Grande, Catanduvas, Porto Velho, Mossoró e o último inaugurado em Brasília. Aqui, números da segurança pública, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Quando vocês forem pesquisar, tá, gente, sobre segurança pública, pesquisem aqui, que aqui é uma fonte científica de segurança, tá? Não vai ficar pesquisando aí em Facebook, em TikTok, em redes sociais. Agora eu estou no TikTok, né? Que eu quero ocupar todas as plataformas para o ensino. É muita fake news, né? Então, 2025. Gente, é muito comum, tá, gente? Ser publicado em um ano X e os dados serem referentes a um ano, dois ou até mesmo a 3 anos anteriores. Esse aqui é o de 2025, associado levantamento feito para 2024. 44 mil mortes, uma redução de 5%.
a taxa de 20,8 por 100 mil habitantes. Então, gente, toda vez que você for estudar a taxa de violência, taxa de homicídios, você divide pelo número de habitantes. Por isso que as taxas de homicídio são elevadas em cidades menores, em cidades do interior, do norte e do nordeste. Uma coisa é morrer 10 pessoas na capital de São Paulo, São Paulo. Outra coisa é morrer 10 pessoas em Camaçari. Então a taxa de homicídio em Camaçari vai ser muito mais expressiva, tá bom? Então você vê aí que infelizmente o norte e o nordeste lideram as taxas de homicídios de violência acima da média nacional. 10 cidades mais violentas do país. Tá aí, olha. Maranguape, Jequié, Juazeiro, Camaçari, Cabo de Santo Agostinho, São Lourenço da Mata, Simões Filhos, Calcaia, Maracanaú e Feira de Santana. Todos no Nordeste. Infelizmente, as facções estão dominando o Nordeste e aí as taxas de homicídios estão aumentando. Olha aqui, gente, Maranguape, a taxa de homicídio 79. Já é beirando, gente, uma taxa de homicídio, sabe de quê? De guerra. As taxas de homicídio de guerra, gente, é 80, 90, 100 e pouquinho. Então a média no Brasil está em 20. No Nordeste, 80 praticamente. Perfil das vítimas, 91% homens, 79% negros. Cuidado, isso aqui em prova, tu tem que saber, tá, gente? A maioria das pessoas que sofrem violência no Estado brasileiro são pessoas negras. 48% tinham até 29 anos, 73% com armas de fogo e 50% em via pública. Quando eu vejo esses dados aqui, eu fico muito, muito preocupado. Por isso que muitas das vezes eu não gosto nem de sair de casa, né? Feminicídio, 1.492 feminicídios, um aumento de 0,7. Tentativa de feminicídio, mais de 3.800. Então, as nossas vítimas aí, as nossas queridas mulheres que morrem simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? 63% são negras, entre 18 e 44 anos, 70%. 8 em cada 10 mulheres mortas são mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros, né? São muito tristes esses números aí, mas eu tenho que mostrar para vocês. Dá uma lida com calma aí que isso pode aparecer em prova. Uma questão de nível médio, de nível superior, a tua prova pode te cobrar isso daí. Chegamos energia de forma geral. Tu tem que saber, filho de Deus, que existem vários tipos de energias. Aquelas que poluem mais, aquelas que poluem menos, aquelas que são renováveis e aquelas que não são renováveis, né? Por exemplo, a energia solar pode ser renovável? Claro que pode. A do petróleo? Não. Um dia vai acabar essa parada. Então dá uma lida aqui com calma para você não se perder, tá bom? O Brasil ele é líder mundial, um dos líderes mundiais em energia renovável. Pelo menos isso, o Brasil tá top, 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 né? Energia não renováveis, combustíveis fósseis e energia nuclear. Aqui estão as renováveis, né? Do vento, biomassa, solar, do mar, das águas. Das águas isso fica muito nítido aqui no estado do Pará, porque nós temos o quê? Nós temos aqui Tucuruí e Belo Monte. Matriz energética. De onde é que vem a nossa energia? A energia de forma geral, tá? Que nós usamos em todos os setores da sociedade. Grande parte, a maioria da nossa energia, ela vem do petróleo e seus derivados. Eu estou falando de energia geral. Aí tem aqui nuclear, carvão, eólica, gás natural, hidráulica, cana-de-açúcar, né, que move os nossos caminhões, as nossas indústrias, ônibus e por aí vai. Quando eu falo de matriz elétrica, aí, gente, eu estou falando de onde vem a nossa energia elétrica. E você não pode esquecer, tá? Que ela está muito acima aqui
vindo das águas, né, das hidroelétricas. Hoje, agora, gente, hoje que eu estou falando, 2025, foi lançado um dado que a energia solar está chegando na casa dos 22%, tá? Então, cresceu de forma exorbitante. Eu estou falando aqui de matriz elétrica, tá? Exclusivamente da origem da nossa eletricidade. Segundo dados oficiais, era esse o ranking, isso em 2022. 61% da hidráulica, eólica 11% e solar 4%. Só que agora, 2025, 2026, nós teremos novos dados, já temos novos dados e a energia solar está avançando de forma significativa. Petróleo, quem mais tem petróleo no mundo e quem mais produz. Uma coisa é ter, tá, gente? É a reserva, fica guardado lá. Outra coisa é produzir. Quem mais produz petróleo está aqui, ó. Estados Unidos, Rússia e Arábia Saudita. 3, 4, 5, 6, 7. Olha o Brasil aqui em oitavo dentro desse ranking, tá? Mas as maiores reservas, gente, olha onde aqui estão. Venezuela, Arábia Saudita. Olha aqui, em reserva, a Arábia Saudita é o terceiro país e em produção também o terceiro. Porque o Trump está fazendo uma onda com Maduro, foi lá e capturou Maduro. Porque ele está de olho também nessas questões do PET, do petróleo. Margem equatorial, associado aqui a meio ambiente e energia. Há muitos e muitos anos eu estou escutando essa história da margem equatorial, que existem ali estudos que demonstram que tem petróleo nesse litoral brasileiro. Agora, se esse petróleo ele é viável economicamente, a qualidade dele é bacana, isso ainda vai ser estudado. Isso ainda vai ser analisado. E essa semana que passou, a Petrobras já está perfurando ali próximo do Amapá, né, na direção ali do Amapá, e já houve o quê? Vazamento, tá? Então a galera do meio ambiente não está gostando disso. Foi uma grande contradição com a COP30. O companheiro lá, o companheiro, vamos fazer a transição energética, vamos proteger o meio ambiente. Mas ao mesmo tempo, o governo federal, a Petrobras, pressionou outra ala do governo federal, que foi o IBAMA, a liberar licença para essa exploração. Então, margem equatorial é essa área aqui, tá, gente? Entre norte e nordeste, que existe concentração de petróleo. Se isso será ou não explorado de forma industrial, em escala industrial, no futuro nós vamos aguardar. Isso são cenas para os próximos capítulos, né? Fica a grande polêmica. Deixa quieto esse petróleo e preserva as riquezas marítimas e ambientais, ou se explora para a gente conseguir uma grana. Relações internacionais. O bicho tá pegando, né, papai? O bicho tá pegando. Guerra da Ucrânia. O filho de Mapuche quer reconstruir o Império Russo. Desde 2014 está atacando a Ucrânia. Anexou a Crimeia e foi para cima e pegou outros territórios. Já morreram milhares e milhares de pessoas. Mercosul e BRICS. Nós não devemos esquecer, gente. O Mercosul lá da década de 90. Hoje, eu estou gravando essa aula, no dia 9 de janeiro de 2026, foi assinado um acordo histórico de trilhões e trilhões entre União Europeia e Mercosul. Esse acordo aí, gente, eu estou ouvindo falar dele desde quando eu era estudante do ensino fundamental. Ensino fundamental, não estou falando de ensino médio e graduação, não. Então hoje eu estou com 43 anos, agora que esse acordo foi assinado. A França do Macron era contra, é contra, mas foi voto vencido. BRICS, gente, 2001, 2008, né? Lembrando, tá, gente, que esse acordo do Mercosul, né, ele vai será utilizado como campanha eleitoral, infelizmente aí
pelo governo Lula, né? Mas a grande responsabilidade desse acordo foram anos e anos de debates, né? Todos os presidentes têm um pouquinho de responsabilidade pela assinatura desse acordo, né? Não só o presidente Lula. Brasil, Argentina, Paraguai, logicamente tu sabe disso, que fazem parte do Mercosul, e a Venezuela foi suspensa por conta de não obedecer direitos humanos, Uruguai também, né? BRICS, 2001, 2008, você lê sobre os BRICS, são conglomerados, uniões de países emergentes. BRICS significava inicialmente aqui, principalmente em 2009, vai ser muito falado, Brasil, Rússia, aqui ó, Brasil, Rússia, Índia, China e depois entrou África do Sul, que é South África. Só que agora entraram outros países, 2024, entrou Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Irã e entrou também a Indonésia. Então é uma união econômica, militar, intelectual, são parcerias, né? Muito fortes para fazer frente à União Europeia e para fazer frente aos Estados Unidos. Não é um bloco econômico, tá? Palestina, área de conflito em Gaza, muçulmanos e judeus, agora, graças a Deus, eles assinaram um acordo de paz. Um acordo de paz que a gente não sabe se vai durar até amanhã, né? Os judeus, durante muito tempo, querem expulsar os muçulmanos, os árabes ali daquela região. Esse conflito ele se acentuou, né? Ele surge, melhor dizendo, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o aparecimento do Estado de Israel. Venezuela, Nicolás Maduro foi preso pelos Estados Unidos, hoje está lá em Nova York, e aqui nós temos as acusações. Algumas acusações absurdas. Ninguém aqui está defendendo o Nicolás Maduro, tá, gente? Nós sabemos que ele é ditador, mas a Venezuela acabou trocando um ditador por outro ditador. Essa é a verdade. Então ele está sendo acusado de conspiração narcoterrorista, conspiração de importação de cocaína, posse de metralhadores e dispositivos destrutivos, conspiração para possuir metralhadores e dispositivos destrutivos e outros crimes, né? Posse e conspiração. Uma dessas acusações já foi até retirada aí de ele ser chefe de grupos narcotraficantes. Não tem nada a ver, gente. O porquê os Estados Unidos fez o que fez com o Nicolás Maduro? Simples. Interesses no petróleo e ele quer diminuir a influência da China, não só na Venezuela, como em toda a América. O Trump está mandando um recado para o mundo, quem manda é ele e dane-se. Não obedece o Conselho de Segurança da ONU e não obedece qualquer lei de direitos humanos. Beleza? É isso, gente. Quem for fazer outro concurso público e quiser adquirir a nossa apostila, tá aí o nosso contato. Beleza, gente? Então, boa prova, Deus ilumine vocês, que vocês possam arrebentar. Passando, gente, quando você passar, mande uma mensagem aqui para o professor, que eu fico muito feliz em saber da aprovação dos meus alunos pelo Pará, pelo Brasil, pelo mundo. Valeu, galerinha! Espero que eu tenha ajudado vocês. Saudações, aqui é o professor Rogério Silva do canal História para Todos. Até a próxima! Fui!